E aí, PVC, ele tem razão de ficar bravo com essa pergunta? Não, são duas coisas, são dois lados diferentes da moeda, da mesma moeda. A pauta do repórter podia ser outra? Podia. Mas tem dois pontos importantes. Quem decide a pauta é o repórter com seu editor. A única oportunidade de fazer a pergunta é na conferência de imprensa, porque ele poderia, por exemplo, fazer uma matéria sobre como o Marlon sofreu e deu a volta por cima. É uma possível matéria. Não é sobre a derrota do Botafogo do ano passado. É como o Marlon Freitas foi um jogador perseguido no início do ano e conseguiu virar um ídolo no final do ano. A pauta do repórter é essa. Se a pauta do repórter é essa, ele discutiu com o editor dele. E o segundo ponto é que a pergunta foi feita para o Marlon. E o Marlon não respondeu. Marlon Freitas, você viveu esta situação. O Marlon Freitas não deu uma palavra. Ou seja, o Arthur Jorge censurou a resposta do Marlon Freitas. Não, assim, obviamente quem acompanha o dia a dia do Botafogo sabe que o Arthur Jorge não gosta de falar sobre o que aconteceu no ano passado, né? Já não é a primeira vez que ele fala de maneira mais ríspida depois de uma vitória e quando perguntam para ele. O Kaique Silva, que é o repórter da Transamérica que fez a pergunta, que aliás é um excelente repórter, ele até fala, perdão, tal, assim, o Kaique Silva é setorista do São Paulo na Rádio Transamérica, vive muito mais o futebol paulista. Natural que se faça uma pergunta para o técnico do Botafogo sobre essa questão que é um pouco mais ampla. Então, assim, acho que o Arthur Jorge não só acho que foi deselegante ao querer responder pelo Marlon, mas podia falar, olha, como é seu nome mesmo? Kaique Silva. Poxa, Kaique, aqui então eu já falei sobre isso e tal, mas aqui é um assunto que a gente vai olhar para frente, estamos classificados para a semifinal. Acho que é uma questão de você ter um tato de falar, né? Ter um jeito de se expressar. E o Kaique foi muito na boa, até falou perdão. Tipo, desculpa aí te atrapalhar, desculpa aí se eu te deixei bravinho, tá? Mas acho que foi desnecessária essa resposta num momento em que você tem como você falar, passar essa mensagem de uma maneira diferente. Acho que foi mal o Arthur Jorge, mesmo porque, como disse o PVC, a pergunta nem foi para ele. O Sep tá falando aqui, ó, que imagina se é o Abel, a mídia estaria massacrando o Abel. Como estamos, eu não sei se a palavra é massacrando, mas considerando a grosseria do Arthur Jorge, eu acho que estamos usando a mesma moeda aí para os dois. Não dá para ser tão grosseiro numa entrevista quando o seu objetivo é responder perguntas, né? Senão nem vai na entrevista coletiva. O que você achou dessa braveza do Arthur Jorge? Manda aqui no comentário e não esquece de deixar o like, que ajuda muito o nosso programa. Hoje tem Flamengo e Peñarol, 7 horas da noite, horário de Brasília, 1-0 para o Peñarol no Maracanã. E agora, para se classificar, o Flamengo precisa vencer por 1 gol de diferença para tentar a vaga nos pênaltis ou fazer 2 gols de saldo. E aí, dá PVC do jeito que o Flamengo está jogando? Eu acho que se a gente for voltar atrás para olhar o desempenho, o Flamengo jogou bem contra o Bahia, o Flamengo jogou e venceu 1-0. O Flamengo jogou bem contra o Vasco e tomou gol no fim e empatou 1-1. O Flamengo jogou pessimamente contra o Peñarol e o Flamengo jogou uma boa partida no domingo passado. Então, o Flamengo pode ganhar o jogo. Tem um retrospecto contra isso. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. O Flamengo nunca venceu o Peñarol. Nunca venceu na história da Libertadores. São 5 jogos, 4 vitórias do Peñarol e um empate. Isso não entra em campo, mas eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Eu não sou supersticioso porque dá um azar desgraçado, mas tem essa história. Mas jogando que jogou contra o Bahia, por exemplo, em Salvador, o Flamengo pode ganhar de 1-0 e levar para os pênaltis. O Flamengo não está eliminado. Agora, se você considerar os últimos resultados dos dois times, Hernan, o Flamengo vem de uma vitória só em 8 rodadas do Campeonato Brasileiro. É uma pedreira hoje, vai ser um jogo muito duro. O Diego Aguirre, do técnico do Peñarol, vem fazendo um excelente trabalho, né? O Campeão del Siglo é um estádio que ele tem esse viés de caldeirão. Aliás, quando eu estive em Montevidéu para o jogo contra o Nacional,
no dia anterior, na noite anterior, né, PVC? A gente estava lá junto. Teve o jogo no Campeão del Siglo, onde o Peñarol goleou seu adversário e o estádio pulsava. E agora que vale uma vaga e o Peñarol tem essa vantagem, não vai ser diferente. É um estádio que, de fato, ele tem essa coisa de intimidar o adversário. Então, não vai ser fácil para o Flamengo jogar contra esse ambiente totalmente favorável da torcida, que é a da torcida para o time da casa, o Peñarol. Mas eu acredito que o Flamengo tem mais time do que o Peñarol. Eu acho que o Flamengo, se ele tiver confiante, sabendo o que fazer, e o Tite fizer as melhores escolhas, o Flamengo tem totais condições de se classificar. O problema é que hoje no Flamengo falta confiança e o Tite não está fazendo as melhores escolhas, né? Vamos ver como é que vai ser hoje à noite. E no Brasileirão, o título já não é mais meta, né, do Flamengo, PVC. Então, ontem veio à tona a notícia que o André Rizek deu no Seleção Sport TV e depois o Rodrigo Matos escreveu no UOL da proposta que o Flamengo fez para a CBF para mudar a data do jogo Flamengo e Corinthians para o final de semana seguinte. Por quê? A segunda semifinal, a semifinal de volta da Copa do Brasil, acontece depois da data FIFA. Então, quarta-feira que vem, jogos de ida da Copa do Brasil. No outro final de semana, data FIFA. No outro meio de semana, data FIFA. No outro meio de semana só, jogos de volta da Copa do Brasil. Então, Corinthians e Flamengo jogariam na quarta-feira. E a data FIFA é na terça. O Flamengo já sabe que vai ter 4 ou 5 jogadores convocados para seleções internacionais e mais, possivelmente, o Gerson na seleção brasileira. O que significa que o Flamengo jogará desfalcado ou com jogadores cansados na quarta-feira contra o Corinthians. Então, qual foi a proposta do Flamengo? A proposta do Flamengo para a CBF foi antecipar o Fla-Flu para quarta-feira e jogar contra o Corinthians no final de semana. Copa do Brasil semifinal no fim de semana, em vez de ser no meio de semana. Cara, isso evidencia que o Flamengo não quer o brasileiro. Neste momento, o Flamengo não acredita no brasileiro. E eu acho um equívoco pensar que não pode ter o brasileiro. Porque se você está dizendo assim, não, na Copa do Brasil eu não quero jogar desfalcado porque eu posso ser eliminado. Mas do Campeonato Brasileiro, dane-se. Posso jogar, é o Fla-Flu, mas tudo bem, é Fla-Flu, mas eu jogo todo desfalcado de 9 jogadores. Então, a direção do Flamengo está deixando claro que ela não acredita no brasileiro. Só que nós estamos na 27ª rodada. No ano passado, nesta altura do campeonato, o Palmeiras tinha 14 pontos a menos do que o Botafogo e foi campeão. Hoje, o Flamengo tem 8 pontos a menos reais do que o Botafogo. Se o Palmeiras virou 14 no ano passado, por que o Flamengo não pode virar 8 dessa vez? Então, por que o Flamengo diz? Não, a gente muda o jogo. Acho que o jogo tem que ser no mínimo na quinta-feira, Flamengo e Corinthians. Mas algumas coisas vão ser... A CBF pode aceitar a proposta perfeitamente. Desde que Corinthians e Fluminense aceitem a proposta, a CBF pode fazer a mudança de data. Mas o que está evidente por essa proposta é que o Flamengo não acredita mais no brasileiro. Quem não acredita não é a torcida do Flamengo. Quem não acredita é a diretoria do Flamengo. Tudo bem para jogar o Fla-Flu desfalcado, mas contra o Corinthians não. Claro que tem um problema de calendário. Lógico que tem. 13 anos atrás, algumas pessoas diziam assim: o Santos tem que vender o Neymar, porque o Neymar só joga na data FIFA. Então o Flamengo tem que vender os 9 jogadores de seleção dele? É óbvio que não. Claro que não tem que vender ninguém. Tem que resolver a questão do calendário, que não está resolvida. E adiar e mudar a data pode acontecer desde que o Fluminense concorde em jogar sem o Arias. E jogar sem o Arias é um desfalque seríssimo para o Fluminense, que está brigando para não cair. E desde que o Corinthians concorde em jogar, talvez, sem José Martínez, sem Memphis, sem os jogadores que podem ser convocados também. Hernan, como é que você vê nos bastidores essa desistência do Campeonato Brasileiro? A questão, e aí, pegando o gancho do PVC, o Corinthians emitiu uma nota oficial, hoje pela manhã, assinada pelo presidente Augusto Melo, dizendo que teve conhecimento desse pedido do Flamengo de mudança com muita surpresa. Então, o Corinthians rechaçou qualquer possibilidade de mudar a data para poder jogar a Copa do Brasil com o Flamengo no fim de semana, né? Com esse pedido, essa sugestão feita pela direção do Flamengo.
o Corinthians pensou, aqui não, vamos jogar na data que foi pré-estabelecida. Teve um evento lá na CBF, eu soube que o presidente Augusto Melo até falou lá internamente no Corinthians, ó, pegamos um avião, fomos até o Rio de Janeiro, fizemos um evento lá, bonito, bacana, demos entrevista falando do confronto e tal, e aí de repente muda a data? Não existe isso. Chance, não é nem zero, é menos 80 que o Corinthians vai dar para fazer qualquer possibilidade de mudança. E a questão do Flamengo olhando muito mais com a possibilidade grande das Copas do que do Campeonato Brasileiro. E eu me lembro que em anos anteriores, quando o técnico era o Renato Gaúcho, e o Renato Gaúcho publicamente fala em abrir mão do Campeonato Brasileiro ou colocar o brasileiro em segundo plano, houve uma crítica muito grande da torcida do Flamengo. Só que dessa vez a crise é um pouco maior dependendo do resultado que a gente vai ter hoje à noite. Ela pode se tornar ainda maior, de você querer mudar a data e dar essa sensação de que o brasileiro está em segundo plano, sendo que você já, entre aspas, não tem a Libertadores, se acontecer hoje uma eliminação, que ficaria muito ruim para o bastidor do Flamengo, que iria ficar muito mais fervendo, né? Sobre a nossa pergunta do Arthur Jorge, recebemos um superchat do Rafael Quadros. Obrigada, Rafael. Ele diz aqui, PVC, achei que o Arthur Jorge foi enfático e não grosseiro. Ele tem razão que a pergunta já caducou 10 meses à frente e não quis, abre aspas aqui, ele colocou, cutucar a ferida. E levantou muita polêmica. Eu não chamei ele de grosseiro. Eu disse que a pergunta não foi para ele e que ele... Assim, eu não chamei ele de grosseiro. Não me lembro de ter falado a palavra grosseiro. Eu acho só o seguinte. Eu também não faria esta pergunta. Acontece que... Eu vou dar um exemplo aqui. O Hernan conhece tanto a lógica de entrevista coletiva. Entrevista coletiva, hoje em dia, tem 3 tipos de perguntador, né? Tem o entrevista palanque, que é aquele cara que fala assim... A entrevista palanque que é o cara amigo, assim... E aí, parceiro, lembra aquele dia que a gente estava lá no churrasco? Tem a entrevista, a pergunta Tino Marcos, que é extremamente válida. O Tino Marcos, por exemplo, o Tino Marcos, ou o Regi, ou quem quer que seja, está fazendo uma matéria sobre videogame na seleção brasileira. Onde é que ele tem o lugar para perguntar? Antigamente você chamava o cara de lado e falava, vem cá, você está jogando videogame, você está jogando FIFA? Não tem mais isso, é na coletiva. Atrapalha a coletiva barbaridade. Mas ele vai fazer o quê? Ele tem que fazer essa pergunta. Vem cá, fulano, como é que é a rotina de vocês? Vocês jogam sinuca, vocês jogam FIFA, vocês jogam videogame? Como é que é a rotina de vocês? Atrapalha um monte. É esse tipo de pergunta. Tem a pergunta, que você quer uma resposta. Tipo, por que você tirou o William Gomes com 36 minutos do primeiro tempo? Né? Isso é... Por quê? Porque ele vai explicar, porque eu estava aguardando o Luciano como uma surpresa. Pergunta do caso para o Zubeldia. No caso do Kaique Silva, ele pode ter discutido nem foi o que aconteceu, mas ele poderia ter discutido, por exemplo, fazer uma matéria sobre o retorno do Marlon Freitas à condição de ídolo. E onde é que ele vai fazer essa pergunta? Ele vai fazer, você vai parar o treino na coletiva. Então aí, eu não faria, também acho que a pergunta caducou. Só que quem tem que decidir se a pergunta caducou ou não caducou é o repórter com seu editor. Porque ele pode ter uma matéria para fazer sobre o Marlon Freitas. E nesse caso, acho que o Arthur Jorge poderia ter deixado que o homem que foi perguntado respondesse. Porque a pergunta não foi endereçada a ele, Arthur Jorge. Mas eu não estou falando que ele foi grosseiro. Estou dizendo que ele não compreendeu o trabalho do jornalista. Tem muitas divisões aqui de opiniões no nosso chat. O Lucas Nakamura falando que grosseria é fazer gesto obsceno, não tentem igualar por baixo. O Pedro Sodré falando que o Arthur Jorge está cansado dessa mesma pergunta se repetindo volta e meia nas coletivas. Tem a Rose Aguiar também falando, se fosse outro técnico, kkk, dizer que está usando a mesma moeda é pacabá, Domitila. Pacabá é uma gíria jovem? Será que eu não conheço pacabá? Não, para acabar é antiga, né? Isso aí é para acabar com o mundo, né? É para acabar. É que nem um cotô. Você sabe um cotô? Sabe um cotô? Um cotô. Mas aí é mineiro, cotô, né? Para acabar não precisa ser mineiro. Rose Guiar, por favor, se posicione aqui. Para acabar é da onde? Agora, para acabar com o sossego do flamenguista, Jorge Jesus deu a entender, André Hernan, que toparia uma seleção brasileira aí.
O Jorge Jesus é uma figura extraordinária. É um cara que sabe muito bem pautar a imprensa, né? Eu gosto muito do Jorge Jesus, tá? Eu sou um fã declarado aqui do JJ. Gosto, acho ele top. O Jorge Mas não Jesus é deu viúva, entrevista né? para a É só Bola. fã. Não, sou muito fã do Jorge Jesus. Não, mesmo porque também nem sou flamenguista, mas se eu fosse flamenguista, talvez seria uma viúva, o coro estaria na turma das viúvas, Das certamente. viúvas. Eu estaria É, também. o Jorge Jesus deu entrevista para o jornal lá em Portugal, A Bola, e aí tem uma manchetona ali, bonita, dizendo que a seleção brasileira faz parte dos planos de JJ, né? Ele está no Al Hilal, ele tem contrato, ele está vencendo lá, é, é o técnico do Neymar, aliás, aguarda o Neymar para 2025 no começo do ano. Então, assim, o Jorge Jesus sabe que ele falando isso, e não estou tirando o desejo dele, que acho que qual técnico do mundo não gostaria de pegar a seleção brasileira, tirando o Carlo Ancelotti, que não quis, é, é, acho que ele sabe que isso também dá uma repercussão. Isso traz reverbera não só na imprensa brasileira, como a gente está aqui discutindo, mas entre os torcedores, né? E obviamente há um respeito total aqui ao Dorival Júnior, ao trabalho do Dorival. Acho que o Dorival tem totais condições de ser técnico da seleção brasileira, como vai fazer a convocação amanhã. Mas eu, como torcedor da seleção brasileira, se a seleção não tivesse treinador e de repente aparecesse a oportunidade de Jorge Jesus, eu iria buscar no aeroporto. Pago o carro de aplicativo, inclusive. Qual?